Olá, pessoal. Então aqui eu resolvi gravar o vídeo, né, da determinação de uma função afim, né? A gente tem aqui como é escrita a função afim, né? Como que é a sua definição. A gente tem que uma função afim é dada por f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Lembra? O f de x e o y têm a mesma notação, né? São a mesma coisa, né? O A é a nossa taxa de variação e o B é o nosso valor inicial. Graficamente falando, a gente tem o A como coeficiente angular e o B como coeficiente linear, né? Então, podemos determinar uma função afim de duas maneiras. Determine a função afim sabendo que f de 2 igual a menos 2 e f de 1 igual a 1. Tá vendo que eu chamei aqui de x e y? Aqui também de x e y? Porque isso, pessoal, é jogado no gráfico. Olha só. Quando o x for 2, o meu y vai ser menos 2. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser 1, né? Então, olha só, formou uma reta, que é o que representa uma função afim, tá? Então, para facilitar, vamos escrever esses pontos em pares ordenados. Então, chamei de P1 e P2, né? O P1 são esses valores, 2 e menos 2, x1 e y1. E o P2, né, que é o outro ponto, eu chamei de x2 e y2, né? Então, uma função afim pode ser escrita, então não pode esquecer desse formato, né? F de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Como que eu vou achar o A, que é a nossa taxa de variação, ou o nosso coeficiente angular, que é a mesma coisa, tá? Então, o A, eu uso essa fórmula, tá vendo? Escrevi a lápis aqui, essa fórmula, que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tá vendo que aqui nos pontos, eu chamei de x1 e y1 o ponto 1 e x2 e y2 o ponto 2, né? E aí eu jogo, né, na fórmula fazendo o joguinho de sinal, né? O y2, 1 menos da fórmula o y1, que era menos 2. O x2, 1. O y1, menos 2. O x1, né? Menos 2. O menos aqui, pessoal, é dessa formulazinha aqui, tá? Então, aqui eu tive que fazer joguinho de sinal porque o y1 era negativo. Aqui eu não fiz porque ele era positivo. Então, executando 1 mais 2, 3. 1 menos 2, menos 1. Então, 3 dividido por menos 1. O A é igual a menos 3. Pronto, uma parte já está encontrada. O que a gente precisa encontrar agora? O B, né? Então, achando o B, utilizamos o valor de A, que a gente já tem, que é o menos 3, e um ponto. Poderia ser o ponto 1 e 1, e eu optei aqui pelo 2 e o menos 2, mas poderia ser o 1, o ponto 2, que daria certo também, tá? Então, peguei a minha função y igual a x mais b, certo? O y vale menos 2 aqui, Aqui x e aqui y. Então, o y vale menos 2. O a gente acabou de achar o valor aqui, menos 3. Então, o a, menos 3. O x vale 2. Esse x é do pontinho, desse pontinho aqui. Então, ficou menos 3 vezes 2 mais b. Só fez o giro, tá? O que era segundo virou primeiro, o que era primeiro virou segundo, tá? Só fiz o giro na equação. Então, ficou menos 3 vezes 2, menos 6, mais b igual a menos 2. B igual a menos 2, já estava no segundo membro, e o menos 6 veio mais 6. 6 menos 2, 4. Aqui da mesma forma, Ele não pediu a função? Então, agora eu vou escrever a função.
f de x igual a, que é menos 3, que a gente encontrou lá, ó. A igual a menos 3 e o b, que é 4, tá? Então, isso aqui é uma forma de achar a função, tá? Uma outra forma, ou podemos encontrar utilizando sistemas, né? Para isso, usamos dois pontos. O ponto 1, lembra que a gente chamou lá de 2 e menos 2, e o ponto 2, que é 1 e 1. Vou usar a minha regrinha, a fórmula da função afim. Y igual a x mais b, y igual a x mais b. Vou montar uma função, uma equação para cada, tá? Então, fiz a substituição. O y vale menos 2 e o x vale 2. Tá vendo como é que ficou, ó, depois da substituição? Aí eu organizei, né? 2a mais b igual a menos 2. Aqui da mesma forma. O y vale 1, o x vale 1. Então, ficou 1 igual a vezes 1 mais b, organizando, a mais b igual a 1. Né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou montar o sistema. Olha aqui o sisteminha montado com as duas equações. As duas equações eu joguei ela no sistema. Então, ficou 2a mais b igual a menos 2, a mais b igual a mais b igual a 1. Lembra que no sistema eu preciso, pelo método da adição, anular uma das incógnitas? Então, uma forma de fazer isso, né, eu vou optar pelo b, por estar mais fácil o cálculo, né, só multiplicar de baixo por menos 1. Feito isso, ó, 2a mais b igual a menos 2 permaneceu, e a segunda, todos os sinais se inverteram, ficou menos a, menos b e menos 1. Então, anulei o b, né? 2a menos a ficou a. Menos 2 e menos 1, somando dois sinais iguais, a gente mantém o sinal e soma, né? 2 mais 1, 3. Aqui eu vou ter, né? Achei o a, eu preciso do b também, lembra? Ó, peguei a primeira função, a segunda função. Segunda equação aqui. A mais b igual a 1. O a vale menos 3, eu fiz a substituição. Mais b igual a 1, b igual a 1 mais 3, que dá 4. Montando a minha função, f de x igual a x mais b, o a vale menos 3, substituir aqui, e o b vale 4, substituir aqui. Então, a gente chegou no mesmo resultado, porém usando o método do sistema, tá? Aí vocês podem ver o que vocês acham mais fácil, se é esse com o sistema ou se é fazendo a substituição, achando primeiro o a e depois o b de forma respectiva, né? Primeiro um e depois o outro. O importante é que os dois deram o mesmo resultado, f de x igual a 3x mais 4, e aqui também f de x igual a menos 3x mais 4, tá bom?